Dom Schiavi já na bancada, tudo bem, Dom? Bom dia, tudo certo? Bom dia, Marquinhos, tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia, César, bom dia, Duda. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom final de semana. Tá com o título em dia? Graças ao bom Deus. Né? Exerço o meu direito. E eu vou pegar um gancho no que você falou, César. Bom dia à nossa audiência também, primeiramente. A multa é muito baixa. Eu já ouvi, inclusive de amigos, pessoas esclarecidas que é mais fácil ficar em casa e pagar essa multa depois de R$3,14, que pode chegar ao máximo a 5 e pouquinho ali, né? Do que pegar um vale transporte, pegar um ônibus, sai mais barato. Entendeu? Mas não faça isso. Exerça o seu direito como cidadão e o seu dever também, haja visto que é obrigatório, né? Vá votar. Eu já fiz muitas coberturas eleitorais e aí eu já ouvi histórias como, por exemplo, que eu perdi o meu domingo para votar, eu viajo no sábado com a família, na segunda-feira depois eu pago a multa, ou seja, prefere viajar, passear, não votar e pagar a multa depois. Eu, além de cumprir o dever, eu gosto muito, porque na fila você coloca a conversa em dia, você sempre acha um conhecido. Verdade, verdade. É que nem velório, assim, né? Encontra a gente, ó. Indiferente do horário que você vai votar, já perceberam isso? Então pode ser às 8 da manhã, pode ser 5 da tarde, você sempre encontra o conhecido ali. Ainda mais o meu colégio eleitoral é no centro aqui da cidade, né? Então, geralmente eu chego lá, parece uma peregrinação até chegar na minha sessão ali, um monte de amigo, conhecido, que faz tempo que a gente não vê, né? E aquilo, e exercendo o direito também, graças ao bom Deus, né? Dom Schiavi, Michele Bolsonaro confirmada como candidato, e aí, qual é o futuro dela? Ela é candidatíssima e errou quem disse que será a presidência da República. Michele Bolsonaro confirmada pelo PL ao Senado pelo Distrito Federal, tá? Batida de martelo, a meta do PL nacional é fazer a maioria das cadeiras no Senado. Haja visto que ali passam-se as votações importantes e hoje, infelizmente ainda, o PL não tem a maioria no Senado e é isso que eles querem realizar. Quando eu digo PL, eu digo a direita nesse caso também, né? Mas a meta é essa, ter pelo menos dos 81 senadores, ter pelo menos 41 que seja da direita para poder resolver essa questão, né? E passar os processos e afins e os projetos também. O que a gente tem visto também, Dom, é muitas discussões nas redes sociais de vereadores aqui de Joinville. A coisa até, acho que está extrapolando um pouquinho, porque poderia utilizar esse espaço das redes sociais, que hoje é uma grande ferramenta, não é? Para falar de seus projetos, enfim, mas a coisa está beirando mais para a política mesmo, não é? A Câmara poderia fazer alguma coisa, a presidência da Câmara, conversar com os vereadores para acalmar um pouquinho a situação? Justamente, não só deveria, né? Não só poderia, como deveria, ao meu ver, tá, César? Então eu creio que até um recado, eu sei que ele sempre está na nossa audiência, que comenta aqui os comentários, seja no YouTube, eu mando no particular, o Diego Machado, chamar realmente, fazer uma composição ali, né? Hoje nós temos definidos 3 vereadores de oposição, entendeu? Que é o Cleiton Profeta, o William Tonesi e o instrutor Lucas, ambos do PL, né? Para poder sentar e conversar bem ali, entendeu? E parar com essas rusgas. E sexta-feira teve uma discussão acalorada, tanto na tribuna quanto em off, como chegou até mim, né? E os ouvintes da PAN também, que entre o Cleiton Profeta, vereador do PL, e o Érico, vereador do Novo, né? E, pasmem, vocês não estão assistindo aquele programa de uma emissora concorrente nossa, tem que fazer um teste DNA para saber quem é o pai do projeto. E assim começou, né? O pai da criança, que não é o Reborn, deixando claro, né? Sim. Então, ambos ali, Cleiton Profeta entrou em contato conosco também, ainda não consegui falar com o Érico, mas pela explicação do Cleiton Profeta ficou bem claro nos vídeos também, né? Da TV Câmara, você consegue ver. Ele entrou com um pedido, né? Fazendo audiência, para fazer audiência pública, e aí foi negado. E aí o Érico entrou com o mesmo pedido para a realização da audiência pública e foi aceito. Isso questão de tempo. Então, vaidades, né? Começou uma briga acalorada ali, uma discussão, né? Isso primeiramente no plenarinho, depois na plenária, que aí estendeu para o gabinete do Diego Machado. Isso em off, né? Vazou essa informação para nós e todos os ouvintes da PAN também, que só faltaram chegar a vias de fato, de tão acalorada que foi no gabinete da presidência, oriundo de uma brincadeira que foi citada ali, mas discutiram feio, tá, Marquinhos? Isso feio foi mesmo. Na quinta-feira? Na sexta-feira. Sexta-feira. Isso mesmo. Então, pegou fogo mesmo. Mas vamos falar de números aqui, porque toda essa discussão está sendo por conta de um motivo, né? Essa reforma administrativa que está ocorrendo e eu acredito que vai passar, né? E como gestor, qualquer gestor precisa fazer investimento, seja em mão de obra, seja em maquinário, seja no que for, para poder ter a realização.
E falei no outro programa que tem sim um número baseado desde que o governo Adriano assumiu, que mostra o impacto financeiro, mas também mostra o quanto gerou de retorno, né? Então, tem uma palavrinha na gestão que é o ROI, né? O retorno sobre investimento. E o retorno sobre investimento está sendo muito maior do que o investimento feito. Então, quando você pega e cria-se uma narrativa falando apenas sobre o impacto financeiro, você não está mostrando o que está trazendo de qualidade. Todos precisam, para trabalhar, precisa de um salário, né? Nem relógio, como dizem, trabalha de graça. Então é isso que está fazendo e está dando algumas rusgas ali, mas eu acredito que vai acontecer. E eu trouxe alguns números aqui, números bem específicos, tá? Sobre o PL 125, que altera a lei número 9.214 de 1º de julho de 2022, lei essa que institui o programa de valorização por resultados na aprendizagem no âmbito das unidades escolares da rede pública municipal de ensino de Joinville e dá outras providências. Então, esse projeto especificamente, César, nossos ouvintes também, Marquinhos, ele não tem ainda definido qual será o impacto financeiro. Não foi apresentado isso. Ele vai passar agora pela CCJ, que o relator é o Neto Peters, né? Da CCJ, Finanças, cujo relator é o Matheus Batista, do União Brasil, né? União Brasil agora fundido com o PP, que é a União Progressistas. E a agenda dessa audiência pública para essa discussão ficou para o dia 13 de junho. Tá? Então, 13 de junho nós teremos, um dia depois do Dia dos Namorados ali, nós teremos isso. Outro PL, que é o 126, também está em tramitação. Esse já tem a expectativa, né? E estimativa também do impacto financeiro. O que diz esse PL, que é esse projeto de lei? Altera a estrutura administrativa de entidades de administração indireta do município de Joinville. Falamos diretamente do Detrans e do Hospital São José, onde vai criar cargos, funções gratificadas e vai mudar uma estrutura também. Em 2025, o impacto financeiro pode chegar a 987.371.000,29. Tá? Isso para contratação, definição e mudança da estrutura. Em 2026, o impacto poderá chegar a 1.410.681.000,60. R$1.410.681,60 e ao mesmo valor para 2027 também. Esse projeto vai passar pela CCJ, já falei anteriormente, pela Finanças, Urbanismo e Saúde, tá? Então, o relator de finanças desse projeto especificamente, pastor Ascendido Batista, do PSD, e a audiência pública marcada também para o dia 13 de junho. Né? Então, o Dia dos Namorados num dia e no outro dia nós temos esse quebra-pau que com certeza vai ter na Câmara de Vereadores, né? Haja vista como já está sendo agora. E o terceiro e último, só para encerrar minha fala, Marquinhos, é o PL também 127, que faz uma estrutura de administração e competência dos órgãos da administração direta do município, criando com as funções gratificadas, né? E de outras providências. Então, a estimativa de impacto financeiro para 2025 é de R$23.623, perdão, 23.623.808,55. Tá? Então essa discussão que tá pegando bastante calor ali. 2026, 33.751.915. Nossa, Dom, mas é tudo isso. Lembre-se que a reforma administrativa trará um resultado, né? E esse retorno está ali. Vou frisar a frase que eu falei na semana passada. Se está tendo discussão, porque alguns estão falando, né? Um cabide de emprego, isso, aquilo, não é. São cargos técnicos criados ou gratificados, como eu disse na semana passada. Então, aos vereadores aqui de Joinville, não somente ao Diego, como eu chamei antes, aos 19 em si, cria-se uma emenda falando o currículo do Marcos, por que o Marcos está sendo contratado e qual é o salário do Marcos. Coloca no portal de transparência. Ali você já liquida qualquer fala, né? Ou narrativa criada nessa questão. Eu ouvi tanta narrativa que eu tô até falando narrativa aqui também, que foi uma discussão. Mas para vocês entenderem. Então esse projeto vai ter esse investimento, sim, caso seja aprovado, creio eu que passará, porém o retorno nós já vimos em outro número que é bem significativo. Entendeu? E quando se fala em órgão público, infelizmente, são números gigantescos que causam até um certo medo ali na população. O fato, Dom, é que é uma reforma que traz vários pontos, parece nesse início muito complexo e em alguns momentos, e exige, né, para que os vereadores tenham um tempo de discussão,
A própria audiência pública vai trazer clareza a alguns pontos. É natural que tenha todo esse embate, né? Então a gente vai ter pauta ainda certamente nos próximos dias. Dom, para finalizar, deixa eu te perguntar o seguinte: junção PSD com Jorginho Melo em 2026? É isso mesmo? Começa a ventilar muito forte isso nos bastidores, tá, Marquinhos? Conversei com várias fontes e vários amigos da imprensa também, a nível estadual, e já começa isso. Pelo que falaram, tá? Isso vou deixar claro, pelo que falaram, não tá batido o martelo ainda. Eles fizeram uma pesquisa e parece que o João Rodrigues não vem subindo, entendeu? Tá derretendo nessa pesquisa interna, mas isso é um papo ali que falaram, então não tenho comprovação, mas os amigos falando que a melhor composição será, inclusive para o Jorginho, se o João Rodrigues vir de vice dele ou indicar alguém de vice, né? Tudo indica que pode ser, inclusive, para coroar, né, essa questão, o Júlio Garcia, atual presidente da Câmara de Vereadores da Alesc, né? Da Câmara dos Deputados daqui de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa, e aí vem Jorginho Melo com o Júlio Garcia do PSD, ambos numa chapa, e João Rodrigues na segunda vaga do PL. Carol de Tone, a primeira vaga do PL, já garantida e firmada, e a segunda não seria. Ao Senado. Sim. A segunda não seria de Júlia Zanata, e sim do João Rodrigues fazendo uma composição. Se caso ocorra isso, lembrando que tem muita água para rolar, né, embaixo dessa ponte, nós temos MDB, nós temos União Brasil, nós temos o deputado do PSDB, que agora vai ter essa fusão com o Podemos, deputado esse de 5 mandatos já, Marcos Vieira, daqui, que também já se colocou como pré-candidato ao governo, entende? Então, nós temos toda essa questão acontecendo. E um candidato da esquerda, que seja, creio eu, que seja Décio Lima, né? Sim. Tem. Mas muita água vai rolar ainda. Muitas possibilidades ainda a serem concretizadas, né? Mas surpreende, né? Surpreende, porque até então ele está se lançando como governo, né? Como governo. Candidato ao governo do estado na próxima eleição. E aí, se acontece realmente isso, ele já tem a fala, inclusive, pronta, né? Sim. Uma junção da direita, entendeu? Para não ter um racha, e um pedido do Bolsonaro ali para realmente poder fazer essa junção. Aí, Marquinhos, eu até chuto um número aqui para a eleição se acontecer essa fusão dessa maneira. Eleição com votos válidos acima de 70% para o Jorginho Melo na reeleição 2026. Dom Schiavi, boa segunda, bom início de semana. Amanhã, quarta, a gente volta a conversar novamente. Muito obrigado, boa semana a todos também. Fiquem com Deus. E esse dia tá lindão. Tá lindo.